Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez em Feira de Santana. Tivemos um trabalho maravilhoso, tratamos do tema de autoridade, falamos um pouquinho sobre finança no final, apresentando o nosso trabalho. Parabéns à Igreja de Feira de Santana por essa ceia maravilhosa, pela comunhão nessa manhã. Todo o ministério está de parabéns. Que Deus te abençoe. Entra lá no Instagram, participa conosco, faça a sua inscrição e vamos para o discipulado. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor nesta manhã. Grato a Deus pelo privilégio de retornar aqui a esta igreja. Romanos capítulo de número 13, nós vamos olhar aí o versículo 1, o 2 e o versículo de número 7. Romanos 13, versículo 1, 2 e 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: toda alma esteja sujeita às autoridades superior, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Vamos olhar mais um texto, Mateus capítulo de número 16. Vamos olhar o versículo de número 17 até o versículo de número 19. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Meus irmãos, eu quero nesta manhã partilhar convosco um assunto que eu tenho ministrado com muita frequência, que é o tema de autoridade espiritual. É claro que esse tema ele é muito amplo, de maneira que esse tema diz respeito a todos nós. Esse tema envolve a sua família, esse tema envolve o seu casamento, esse tema envolve o seu trabalho, a sua vida profissional, esse tema envolve o seu convívio na cidade que você mora, e de maneira mais profunda ainda, esse tema está ligado à sua fé, ao seu relacionamento com a sua liderança, com a igreja. Mas eu quero trazer nesta manhã para o nosso contexto. Portanto, eu disse que serei objetivo e sucinto naquilo que vou colocar os irmãos nessa manhã, é o que Deus pôs ao meu coração. Então nós vamos tratar da expectativa bíblica de autoridade, focado no nosso contexto de igreja. Como é que essa autoridade se dá na igreja? Por que há autoridade? Quem tem autoridade? Mas cabe-me uma introdução nessa manhã para dizer que Paulo é o autor da epístola aos Romanos. Paulo não esteve presente na igreja de Roma, mas ele estava informado de tudo que ocorria na igreja de Roma. Baseado nas informações que Paulo recebeu, Paulo então escreve a esta igreja para responder alguns questionamentos e tratar de forma doutrinária. Romanos é tida como a epístola mais teológica de todas que Paulo escreveu. Por ela muitos se converteram, entre eles
o grande reformador Lutero. Romanos é, sem dúvida alguma, uma carta precisa na argumentação do apóstolo Paulo. Mas quando chega no capítulo 13, Paulo agora está respondendo um questionamento da igreja de Roma. E qual era o questionamento? Paulo, é lícito nós nos submetermos às autoridades? Eles estavam, obviamente, se referindo às autoridades constituídas sobre a cidade de Roma, que muitos deles eram os imperadores que perseguiam a igreja. Então a fala é: Paulo, nós devemos pagar tributo a essas autoridades, nós devemos nos submeter a estas autoridades, que muitas vezes são contra a igreja, contra aquilo que pregamos, contra o nosso Cristo. E Paulo, irmãos, com a precisão teológica que tinha, a graça e a luz de Deus, Paulo então responde aqui no capítulo 13. E quando Paulo vem trazer esta resposta aqui no capítulo 13, Paulo nos lança então uma luz sobre o tema de autoridade. E ele começa explicando o princípio de autoridade. Paulo diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superior. E aí ele faz uma afirmação muito forte. Ele diz assim: porque não há autoridade que não venha de Deus. Olha que expressão pesada da parte de Paulo. Paulo diz: não há autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade emana de Deus. Mas no próprio versículo 1, Paulo faz uma separação disso. Ele disse: olha, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E aí ele pondera dizendo: e as autoridades que há foram ordenadas por Deus, ou em algumas traduções diz delegadas por Deus. Bom, com esta fala, Paulo então faz uma divisão clara entre o que é autoridade e entre o que é a delegação dessa autoridade. Quando Paulo diz toda autoridade emana de Deus, toda autoridade é estabelecida por Deus, Paulo não está se referindo à pessoa, Paulo está se referindo à essência da autoridade. Paulo está definindo o que é a autoridade. E qual é a afirmação do apóstolo Paulo aqui? Paulo está dizendo que Deus é a fonte de toda autoridade. Paulo está dizendo que fora Deus ninguém possui autoridade. Por isso ele disse que toda autoridade emana dele, toda autoridade é oriunda de Deus. Deus é a fonte de toda autoridade. Segundo, ele disse: olha, e as autoridades que há, que existem, elas foram delegadas ou ordenadas por Deus. Sabe o que significa isso? Autoridade não se trata de uma pessoa. Autoridade se trata de um princípio divino estabelecido sobre pessoas. E isso faz toda a diferença. Porque quando eu digo que autoridade não se trata de uma pessoa, mas se trata de um princípio divino estabelecido sobre pessoas, eu não preciso me preocupar com a pessoa, porque a pessoa aqui é detalhe. A autoridade que está sobre ela é maior do que ela. E veja que no verso 2 ele vai completar isso. Ele disse: por isso que, se alguém resiste à autoridade, ele resiste uma ordenância de Deus. Ou seja, eu nunca resisto pessoas, eu resisto à autoridade que está sobre a pessoa. E essa autoridade tem dono, essa autoridade emana dele. Por quê? Porque a autoridade é um princípio divino
que traz sustentação ao seu trono e ao seu reino. O trono de Deus é sustentado pela sua autoridade. Pastor Edir, mas o que é autoridade então? A autoridade é um princípio pelo qual Deus governa. Eu vou repetir isso: a autoridade é um princípio pelo qual Deus governa. Deus não governa pelo seu poder apenas, Ele até usa o poder, mas Ele governa pela sua autoridade. A autoridade que traz a Ele aquilo que lhe é peculiar, os seus atributos pessoais que só Ele possui. O que Ele é onipotente. O que Ele é onisciente. O que Ele é onipresente. Só Deus é, só Deus é. O Salmo 46 diz: Deus é. Ele é detentor de toda a autoridade. Por isso Paulo diz então que não há autoridade que não venha de Deus. Repito, Paulo não está falando de pessoa, Paulo está falando do princípio de autoridade. E aí esse Deus que é detentor de toda a autoridade, o que é que ele faz? Ele delega a sua autoridade, ele ordena a sua autoridade. E aí, irmãos, há uma particularidade aqui. Ele ordena, pastor Joesé, a quem ele quer. E ponto final. Então eu não preciso ter empatia com alguém para me submeter a ela. Por quê? Porque a pessoa para mim é detalhe. Eu preciso reconhecer a autoridade que está sobre ela. Então não é uma questão de gostar ou deixar de gostar. Eu não vou muito com a cara do fulano, não tem problema, continua não indo com a cara. Desde que você reconheça a autoridade e respeita a autoridade, está resolvido o problema. Aliás, esse foi o grande problema da igreja primitiva. Uns disseram: olha, eu gosto de Paulo. O outro disse: não, Paulo para mim não agrada, eu gosto é de Apolo. O outro disse: não, Apolo para mim não agrada, eu gosto é de Pedro. E tinha um quarto grupo que disse: olha, eu não vou muito com Paulo, também não gosto de Apolo e também não gosto de Pedro. O meu negócio é só com Jesus. Esse era o grupo pior que tinha, irmão. Esse grupo de só Jesus é bronca. Qual era o problema? Paulo pregava um evangelho diferente de Apolo? Não. Apolo pregava um evangelho diferente de Pedro? Não. Qual era o problema? Personalidade, perfil. Então, quem era Paulo? O homem do ensino. Ah, Paulo é bom, ensina bem, mas o dia que está nervoso, manda entregar até na mão do diabo, ele é pesado. Então não gosto muito. Não gosto de Apolo. Apolo, eloquência, oratória brilhante, convence na mensagem. Mas nem batizado com o Espírito Santo não é, não tem muito fogo, é só letra. Também não gosto de Apolo. Você não gosta de Pedro? Pedro não é muito bravo, é mais, consegue relativizar, não fala muito bem, mas tem unção. Quando passa, a gente bota os enfermos para ver se até a sombra dele cura. Ele é o homem do poder. E o outro grupo dizia: nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro. O meu negócio é com Jesus, que eu não temo o homem. Esse grupo é o pior que tem. Então diga comigo assim: a autoridade não se trata de uma pessoa, mas se trata de um princípio divino sobre. Por isso que, veja o que Paulo diz: se alguém resiste à autoridade, ele não resiste à pessoa, mas ele resiste o próprio Deus que está sobre, através da autoridade. E aí há uma pré-condenação estabelecida. Pré-condenação. Ele diz: porque se alguém resiste, ele trará sobre si a condenação. Interessante que não é Deus que põe, você pega com a mão. Quando eu falo de princípio, é bom nós separarmos isso. Pecado de conduta é pecado contra a santidade de Deus. Agora, o pecado contra o princípio é o pecado contra a justiça de Deus. E a justiça é a base do seu trono. Por isso que a autoridade é a sustentação do seu trono. Deus não relativiza
E Deus não negocia com o princípio. Quando eu peco em conduta, eu peco contra a santidade. Por isso, deixa eu adiantar um ponto aqui. Se você errar em conduta, por mais difícil que pareça, você pode ser restaurado. Mas se você errar em princípio, dependendo do nível que você avançar, não há restauração. Por quê? Porque no princípio, Deus rejeita. Na conduta, Deus se afasta. Deixa eu dar aqui uma pauta para isso. Quem pecou mais? Foi Davi ou Saul? Obviamente Davi. Obviamente Davi. Pelo menos a Bíblia não registra nenhum pecado de conduta de Saul da forma que registrou de Davi. Mas Deus olhou para Davi e disse assim: Davi, homem segundo o meu, e olhou para Saul e disse: Samuel, até quando terá dó? Tenha dó não, eu já rejeitei. Por que há uma rejeição quando esse princípio é quebrado? Porque todas as vezes que eu quebro o princípio de autoridade, eu me transporto do reino de Deus para o reino das trevas. Porque o reino de Deus tem sua base, o que é? Obediência e submissão à sua autoridade. E o reino das trevas também tem base. Qual é a base do reino das trevas? Desobediência e insubmissão. Porque ao Deus delegar sua autoridade, Ele delega em 3 áreas distintas. Primeiro, Deus delega no mundo espiritual, delegou aos anjos, nós vamos ver isso rapidinho. Segundo, Deus delega na natureza. Terceiro, Deus delega no mundo físico, no mundo dos homens. Qual o propósito de Deus em delegar autoridade? Sempre o único, para que haja governo. Ele delegou a autoridade no mundo espiritual, chamou um dos seus anjos e deu a ele autoridade sobre todos os demais. Uma vez que Deus põe a sua autoridade, Ele respalda a autoridade que Ele põe, viu? Por isso que a autoridade não é comum. Quando eu digo isso, alguém diz assim: não, pastor, aqui todo mundo é igual. Eu tenho medo quando eu chego no lugar que diz que todo mundo é igual. Não existe isso no reino de Deus. Deus estabelece quem Ele quer. Ora, se todos fossem iguais na igreja, Paulo não tinha escrito que Ele mesmo deu. O que Ele deu? Ele deu pastor, Ele deu profeta, Ele deu evangelista, Ele deu missionário, Ele deu ensinador, Ele deu mestre. Para que Ele deu? Querendo o quê? Aperfeiçoamento dos santos. Se Ele colocou alguém capaz de lhe aperfeiçoar, esse alguém tem respaldo dele. Por isso que Paulo diz lá em Efésios 4, a partir do verso 7, Paulo fala da graça capacitadora. Não é graça de salvação, é graça de capacitação. O que é isso? É a graça que Deus dá de acordo com a autoridade que Ele estabelece. Se Deus chamou alguém para pastorear, Deus dá a ele uma graça específica para ser pastor. Se o outro não tem a graça, ele não rompe. Então, a chamada e a autoridade que Deus dá, Ele dá uma graça específica para aquilo. E essa graça que Deus dá, Ele coroa a sua autoridade na pessoa onde Ele estabelece, em qualquer ambiente que Ele coloca, de forma distinta. Por exemplo, quando Ele delegou a autoridade no mundo espiritual, Ele pega um de seus anjos e a ele, Deus estabelece no chamado Éden mineral. Como é que nós sabemos disso? Ezequiel e Isaías tiveram o privilégio de serem levados por Deus no eterno passado, para ver o quê? Para ver a ascensão e a queda de Lúcifer. Para quê? Ezequiel está profetizando ao rei de Tiro. O rei de Tiro está soberbo, o rei de Tiro está se achando. E Ezequiel chega e disse: olha, deixa eu te contar uma historinha. Houve no passado. Aí Deus leva Ezequiel a ver e disse: assim como caiu Lúcifer, você vai cair também. Isaías profetiza ao rei de Babilônia: olha,
no passado teve alguém com o teu perfil. Assim como caiu Lúcifer, você também vai cair, Babilônia. Assim nós tomamos conhecimento deste fato no eterno passado. Quem era ele? Um portador de luz. Alguém que Deus separou, chamou, capacitou, deu a ele um brilho superior aos demais. Ele brilhava mais do que todos os anjos. Mais ainda, a Bíblia diz que Deus pôs nele uma sabedoria superior, de maneira que ele era o diapasão do afinador, ele era o referencial de todos os anjos, ele era o padrão, a sabedoria estava ali. Qual era o problema? É que ele era uma autoridade delegada. Ele brilhava muito no Éden, mas quando convergia como regente celestial, todos os anjos diante do trono para adoração, o brilho dele desaparecia. Por quê? Porque o brilho do trono era maior do que o dele. Porque sempre que o maior chega, o menor desaparece. E qual é o problema dele? Ele quer ser igual ao líder. Ele quer estar no mesmo nível. Ele começa a ter um complexo de inferioridade. E qual é o complexo dele? Deixa eu dizer uma coisa nessa manhã, cuidado. A síndrome de Lúcifer, de vez em quando, pega um aqui, outro lá, um acolá. Escute o que eu vou lhe dizer nessa manhã com muito cuidado. Todo talentoso é um sério candidato a rebelde. Eu vou repetir isso. Todo talentoso é um sério candidato a rebelde. Uai, pastor, então o que eu faço? Abro mão do talento? Não, administre isso. Ezequiel 28:17 diz assim: caíste por causa do teu resplendor. O que foi que ele caiu? Porque ele estava se achando. Já que eu brilho tanto assim, já que eu empolgo tanto assim, eu acho que eu posso estar no mesmo nível. Olha como isso é sério. Há duas lições para nós nessa manhã, nesse ponto. Provérbios 27:2. Olha para nós, Provérbios 27:2. Vamos olhar isso aqui. É possível pôr aqui na tela? Provérbios 27:2. Vamos ler isso? 1, 2, 3. Que um outro te louve e não a tua própria. Então cuidado com autoelogio. Eu sei, eu posso, porque quando eu cheguei, porque quando eu fiz, porque quando eu preguei, porque quando eu regi, porque quando eu fui dirigir a congregação, porque quando eu cheguei lá, porque quando eu coloquei a mão, cuidado com eu. Só tem um que é eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só um que é. Agora, segura. Olha o versículo 21. Olha o versículo 21. Esse é pesado. Olha o versículo 21 do capítulo 27. Leia isso. E aí? Como o crisol, a química purifica a prata, o fogo purifica o ouro, e o homem é purificado pelo quê? Pelos louvores, pelos elogios. O que derruba não é as críticas, irmão. As críticas te ajudam, é os elogios. Ei, mas você pregou hoje, hein? Uau! Oh, mas você é bom mesmo.
Mas que louvor! Agora, o problema não está em quem te elogia. O problema está em quem recebe o elogio. Porque alguém te elogiar, isso é normal. Até por simplicidade. Então não repreenda ele não, deixa ele te elogiar. Agora, quando você recebe o elogio, você tem que andar com um gatilho preparado. Qual é o gatilho? O gatilho do simancol. Se manca. Quando alguém disser assim, mas você foi bem hoje, hein? Você pensa rapidão, você anda com uns 3, 4 defeitos seus no bolso. Quando alguém fazer elogio, diz, rapaz, e se eu não fosse tão torto assim, hein? E se não fosse esse problema assim? Teria sido muito melhor. Aí você transfere automaticamente, isso é ele, é a graça dele, é a misericórdia dele. Porque senão você vai se achar autossuficiente. Qual foi o problema de Lúcifer? Ele confundiu o brilho que tinha, esqueceu-se de quem pôs o brilho nele. Está entendendo? Irmãos, Deus tem tanto cuidado com essa questão de autoridade delegada, que ele vacinou desde o começo. Lá no capítulo 17 do livro de Êxodo, quando Josué foi à batalha, Moisés chamou e disse assim, Josué, prepara o exército, vá à batalha contra os amalequitas. Eu, Arão e Ur estaremos no monte do Senhor, e a vara do Senhor estará nas minhas mãos. A Bíblia diz que quando eles começaram a batalha, conforme Moisés levantava a mão, Israel avançava. Conforme Moisés abaixava a mão, Israel recuava. Arão e Ur, vendo o movimento, disse, olha, a vitória não está vindo da espada de Josué, a vitória está indo daqui para lá. E olha que Josué era habilidoso na espada, irmão. Então qual é o segredo? Vamos manter a mão de Moisés erguida. Mas a Bíblia diz que a mão de Moisés era pesada, porque a mão do líder pesa, irmão. Pesa o cuidado, a responsabilidade. Está entendendo? Eles disseram, olha, então vamos levantar a mão de Moisés, e vamos colocar Moisés na rocha. Pegaram uma pedra, colocaram Moisés sentado, e chegou um de um lado e outro do outro, e disse, nós vamos dar aqui um suporte. Qual é o princípio aqui? Não levante a sua mão, levante a mão do seu líder. Mas por que, pastor? Porque Deus não anda reconhecendo qualquer mão não, irmão. Ele reconhece a mão de quem Ele chamou, de quem Ele estabeleceu, de quem Ele colocou lá. Imagine Arão dizendo assim, Moisés, fique tranquilo, tira umas férias, descansa aí, deixa que eu levanto a minha. Se no dia que Deus chamou Moisés, Moisés disse assim, Senhor, não dá para mim, eu sou gago, eu tenho dificuldade de fala. Deus disse, não tem lá Arão teu irmão, ele fala bem. Deus disse, ele fala bem. Vou fazer o seguinte, eu falo contigo, tu fala com ele. Deus está dizendo, eu prefiro o gaguinho do que o eloquente. Eu vou com o gaguinho, e o gaguinho fala com o certinho fala com o faraó, porque ele chama quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, porque ele é Senhor.